Graça e paz, povo de Deus, Neutro Revaíra em mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. Se você quiser entrar em contato comigo, meu Instagram está aqui. E também nós temos o Instagram do canal, isso mesmo, ó. O Instagram do canal aí. Você pode, no caso, dar um oizinho para nós lá e também, né, deixar a tua participação. Assim como pode também participar aqui, né, nos comentários, deixando o teu likeão aí, né, recomendando, compartilhando os nossos vídeos para outras pessoas. Nós ainda estamos na luta pelos 1000 inscritos, né, estamos já em 727, graças a Deus, e meu muito obrigado a cada um de vocês que está chegando ao canal. Pois bem, hoje o nosso vídeo é o nosso famoso História dos Hinos da Harpa. E hoje contando a história de Joseph Medlicott Scriven, que é o autor do hino Quão Bondoso Amigo é Cristo. Minha gente. Vendo esta história, você vai ver que muitas pessoas, muitas das vezes, supervalorizam a luta, né? Agigantam a luta. E como disse Pedro, certa vez, as mesmas aflições se passam com os nossos irmãos no mundo. Traduzindo isto, ele quer dizer, não é só você que luta, tem mais gente lutando, tem mais gente passando coisa até pior, né? Mas está firme com o Senhor Jesus. Bora lá então? Pois bem, nosso amado irmão Joseph Scriven, ele nasceu em 1819, né, na Irlanda. E lá então o pai dele era capitão da marinha e o tio dele era pastor, né? E ele cresceu, então, envolto à palavra de Deus, mas ele era aquele tipo de crente nominal, sabe? Aquele crente que não tinha muito compromisso com Cristo. Até que os anos se passaram e a coisa mudou. Quando ele tinha aproximadamente 22 anos de idade, né, ele conheceu uma moça e noivou com ela, e estavam prestes a se casar. Ele já estava formado já como bacharel na universidade, né? Já estava já com a vida praticamente alencada já. Então ele conhece essa moça, noiva com ela, e quando estavam prestes a se casar, acontece uma tragédia na vida do irmão Joseph. A sua pretendente, a sua futura esposa, se afoga, cai na água e se afoga, morre afogada. Ele entra numa tristeza absurda. E mediante a isso, então, ele começa a recorrer mais ao Senhor Jesus, né? Debaixo de toda essa tristeza, debaixo de todo esse sofrimento de ter perdido alguém que ama, ele se volta para o Senhor Jesus e começa a ter um encontro glorioso com o Senhor Jesus. E ele começa então a se dedicar à obra de Deus, começa então a se voltar às coisas de Deus. Alguns anos mais adiante, então, ele resolve migrar da Irlanda para o Canadá. E lá então, no caso agora no Canadá, com vida nova, ares novos, lugares novos, ele começa então a ajudar as pessoas, né? Ele começa a cortar lenha para viúvas, para inválidos, para gente que não podia, no caso, pagar ele. Ele fazia voluntariamente esse serviço. Lá ele era professor, né? E muitas destas aulas extras curriculares, né, fora do lugar onde ele dava aula, ele dava essas aulas completamente de graça, né? Porque ele acreditava que isso era uma forma dele trabalhar mais para o Senhor Jesus. E as pessoas começaram a admirar o seu caráter, a sua boa índole, a sua postura como cristão.
porque ele dava testemunho com a sua vida, fazendo o bem para as pessoas, atendendo as pessoas, né? Procurando de alguma maneira ou de outra ajudá-las de alguma forma. E agora então a nossa história, né? Na nossa história ele já está com 25 anos de idade. E com 25 anos de idade então ele encontra uma nova moça, lá no Canadá já. Na região de Plymouth, havia um grupo de crentes a quem ele estava ali auxiliando e atendendo e ajudando, uma família. E desta família, então, ele encontra a irmã Elisa Roche. E agora, então, consolado com esse novo amor, a irmã Elisa Roche, no caso, aceita o seu pedido de noivado. Eles noivam e já estão praticamente com data marcada para se casar. Só que uma nova tragédia ocorre na vida dele. A irmã Elisa contrai pneumonia, uma pneumonia muito grave. E poucos dias antes do casamento, a irmã Elisa falece. Mais uma bomba, outra tristeza maciça no coração do irmão Joseph. E agora então ele decide: não vou mais me casar. Eu vou dedicar a minha vida à obra de Deus e à causa do Mestre. E ele começa então a se jogar na presença de Deus, a buscar a presença de Deus, a se encher de Deus, né? De uma tal forma. E ele já tinha recebido dispensa do serviço militar por ter uma saúde fragilizada. Só que esta constância na vida dele, né, veio a fragilizar um pouco mais a saúde. Porque ele descansava muito pouco e ele estava em constante atividade sempre. Um certo senhor, vendo o seu esforço, né, sua índole, sua boa postura, né, disse assim no seu coração: olha, eu vou contratar esse senhor para trabalhar comigo. Só que alguém o aconselhou dizendo: olha, não contrate. Por quê? Porque ele não vai trabalhar para o senhor. Mas por que ele não vai trabalhar para mim? Porque no coração dele está posto que ele só vai trabalhar e fazer as coisas para quem não pode pagar. Coisa tremenda, né, meus irmãos? E ele então dedicou toda a sua vida ao trabalho do Senhor. Há alguns anos mais para frente, sua mamãe, que ainda estava viva, agora adoece. Só que ela está lá na Irlanda e ele no Canadá. E ela manda uma carta para ele, pedindo para ele aparecer na Irlanda, para ele ir lá visitar ela, porque ela tinha muita saudade dele e ela já estava muito enferma e talvez não resistisse à enfermidade, queria vê-lo. E então, em resposta àquela carta, porque ele também estava muito doente e não iria aguentar uma viagem muito longa até a Irlanda, ele escreve para ela ali respondendo. E o início, né, desta carta é o hino que foi escrito. Ele escreve para sua mãe, dizendo para ela que o amigo Jesus Cristo, aquele que cuidou dele a vida toda e que lhe deu forças nas horas mais adversas, este mesmo amigo Jesus Cristo estaria lá do lado da sua mãezinha para lhe gerar o conforto que ela precisaria. Que maravilha, né, meus irmãos? Então, daí então surgiu este maravilhoso louvor. Ouça.
oração. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Vem com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, bem podemos alcançar. Coisa linda, né, meus irmãos? O irmão Joseph, no dia 10 de agosto do ano de 1888, ele veio a falecer. Como é que ele faleceu? Ele vinha delirando de febre, né? Passando por problemas muito difíceis. E o que acontece é que ele estava na propriedade de um amigo que cuidava dele. E ele então, no caso, caiu na água e morreu afogado também. Alguns dizem que fora resultado de, quem sabe, um delírio por causa da sua febre, né? O encontraram em posição de oração, já falecido. E o nosso irmão Joseph, então, parte para a glória. Que Deus possa nos dar graça, queridos, para vivermos o evangelho original. E para nunca nos entregarmos aos problemas, por mais difícil que eles passarem e que eles forem. Jesus é o nosso grande amigo. Ele vive, ele reina, ele está no controle das coisas que ocorrem na nossa vida. Então, de forma alguma, pense em desistir, em parar, em largar tudo. Mas se lembre, Jesus ainda é o nosso grande e maior amigo. Glória a Deus. Deus abençoe. E muito obrigado por estar conosco aqui. Não esquece de deixar o seu like aí. Não esquece também de compartilhar os nossos vídeos para outras pessoas, para que nosso canal alcance mais e mais vidas. Fique com Deus. Graça e paz.